Complementar que a Associação dos Engenheiros da Petrobras apresentou 9 sugestões de como a Petrobras pode negociar e renegociar sua dívida, sem ter necessariamente que vender seus ativos. Essas sugestões foram encaminhadas à diretoria e a gente espera que a diretoria da Petrobras e o governo atual as considere, porque essa dívida da Petrobras, a Petrobras tem um lastro fenomenal e, conjunturalmente, no momento, como o petróleo caiu de preço, essa dívida pode implicar em alguma insegurança, porém o petróleo voltará breve a um preço, um patamar maior. Então, não é motivo a Petrobras alienar os seus campos, os seus ativos, devido a essa dívida. Tem outras maneiras de equacionar a dívida, conforme a nossa associação encaminhou ao governo. Correto. O engenheiro Clóvis falando. Então, dando continuidade, a resposta aí do Talhari, do Paulo Bubac e do Clóvis, emendando aí, qual o histórico, Talhari, dessa descoberta? Além da alguma outra empresa trabalhou nesta área? É uma boa pergunta. Como eu falei anteriormente, a descoberta data de 2007. E naquela oportunidade, né, algumas empresas foram convidadas a participar do processo de exploração junto com a Petrobras. E vou dar um exemplo só da Statoil, que acabou de adquirir o campo de Carcará. Naquela oportunidade, a Statoil ela foi convidada a participar do pré-sal. E eles recusaram em função dos riscos, esses riscos mesmo que eu apontei aqui, de espessura de sal, distância da costa, profundidade, etc. e tal, porque eles tinham posicionamento, obviamente, não estou questionando eles aqui do ponto de vista técnico e da gestão que eles tinham. Mas só para dar uma ideia do quanto isso valoriza a iniciativa da Petrobras, da gestão e dos técnicos, né, tanto os geólogos e geofísicos que trabalham na exploração, quanto os engenheiros e todos os empregados de uma maneira geral, no sentido da ousadia e do pioneirismo, porque nós sabíamos e confiávamos que os volumes eram muito grandes e que valia a pena. Então, é só para deixar aqui o registro que algumas companhias, por exemplo, no caso que eu estou falando da Statoil, retornaram agora e compraram o campo de Carcará. Seguramente porque sabem que são campos viáveis e viáveis economicamente interessantes do ponto de vista econômico, senão eles não teriam aqui. É bom também citar um exemplo desse próprio Carcará, que foi um campo que foi feito um primeiro poço nele, e esse primeiro poço não atingiu ainda o pré-sal, que ainda não era descoberto não como rocha, que já se sabia dele, mas como potencial produtor de petróleo, e a Shell, na oportunidade, optou por sair de uma associação que tinha com a Petrobras na época. E a Petrobras manteve o seu intuito de continuar perfurando e descobriu o Carcará. Isso é um exemplo, então, de como a Petrobras, a sua gestão e seus técnicos, né, eles tinham razão e competência. E também para mostrar que o pré-sal, por exemplo, não foi uma descoberta por acaso, né? Envolveu muito conhecimento, muito tempo, muito dinheiro, que é esse investimento que foi feito, que gerou essa dívida. Então é bom que se compreenda todos esses contextos, esses parâmetros, que parece que a população brasileira está muito mal informada, e é bom que se uniformize. E são dados aqui técnicos, né, que a gente está passando. Agora vamos perguntar para a Sumica. Quais as medidas tomadas para que o pré-sal possa ser revertido para o povo brasileiro e não se torne uma maldição? Sumica. Primeiro, é importante dizer que em 2009 a educação passa a ter acesso a essas informações, né, da extração do pré-sal. Aqui no Espírito Santo nós tivemos a oportunidade até de receber representantes do governo apresentando isso para o Estado do Espírito Santo.
E nesse momento nós já estávamos tomando posse de que essa matriz energética, à medida que ela passaria a ter uma extração, ela também seria direito do povo, né? E nós, como estamos no campo da educação, estamos lutando e resguardando por esse direito à educação, ou seja, por uma política social garantida para todos, né, dentro do princípio da equidade. Nós passamos a lutar e a buscar mecanismos também de reverter essa grande matriz energética em valores e dados que convertiriam na garantia desse direito à educação. Então, o pré-sal, para nós, ele não é uma maldição. Ele é um direito, ele é nosso, ele é do nosso país, ele é descoberta nossa, ele é público. E hoje, sendo uma das maiores matrizes energéticas, a partir do momento que o capital estrangeiro ele percebe toda essa movimentação, e essa capacidade que tem, técnica de extração e que fomos aprendendo com o tempo, isso leva hoje as próprias políticas sociais estarem ameaçadas. Hoje, com toda a discussão do regime de partilha e a nossa discussão na educação, que é a luta pelo direito à educação, nós revertemos esses dados em relação ao financiamento no nosso Plano Nacional de Educação, quando nós lutamos de 10% do PIB para a educação e 75% do Fundo Social do pré-sal para a educação. Ou seja, a partir desse momento, e em 2013 esse debate foi mais intenso e ele foi articulado com vários movimentos da Petrobras, nós, enquanto militância, tanto o grupo que tem a capacidade técnica dentro da Petrobras de descoberta, extração e dizer que é nosso, é tecnologia nossa, e nós do campo das políticas sociais, educação, saúde, também passamos numa articulação conjunta em pensar em como reverter isso para a população. É de extrema importância esse esclarecimento, dizer que é uma descoberta nossa, é tecnologia nossa, como que isso reverte em ampliação de geração de trabalho e renda em vários estados, como isso também interfere nas políticas governistas, e a nossa luta sempre foi por políticas de Estado. Então, isso hoje tem uma total interferência, Então, para nós, o pré-sal, ele é de suma importância e, dentro do campo da educação, professores, alunos, os jovens, nos próprios movimentos de ocupação, hoje estudantis que temos espalhados no país, eles lutam pelo pré-sal e por esse recurso, seja destinado à educação, à saúde, enfim, à ampliação de políticas sociais. Então tá certo, obrigado, Sumica. Só para complementar, Sumica, para esclarecer para a gente a importância que todos nós que gostamos de ver o investimento social, a inclusão social na alta, porque a gente quer uma qualidade de vida melhor para cada um de nós, para os nossos filhos, netos, qual que é a diferença que implica no método de concessão e partilha? Aí eu acho que é importante, os companheiros aqui da Petrobras trazer isso, até pela capacidade técnica, Clóvis. Então, Sumica, vamos passar para o Clóvis. Por favor, Clóvis, responda essa. Veja bem, nós temos no mundo dois formatos de concessão de produção de petróleo. Um chamado de concessão, outro chamado de partilha da produção. O regime de concessão, ele pode ser adotado em uma região geológica, uma bacia sedimentar, onde não se conhece direito da bacia, onde os riscos são muito grandes. A empresa concessionária paga um bônus pela assinatura do contrato no leilão e arca com todos os custos advindos da prospecção. Encontrando o petróleo pertence à empresa. Ela tem que, então, pagar os royalties, os impostos relativos àquela produção, e o petróleo pertence à empresa. Por que isso? Porque ela correu um grande risco de não encontrar nada, numa área nova, numa bacia desconhecida. Então, a concessão poderia ser utilizada nesse caso. No caso do pré-sal, a forma mais indicada é o regime de partilha da produção, porque já se conhece a jazida, já se sabe onde está o petróleo,
e já se sabe que é um petróleo de alta qualidade. Então, como que poderia ser, como que funciona o regime de partilha? A empresa onde é feito o contrato de partilha, ela é ressarcida nos seus custos de perfuração e de pesquisa e de produção, e o petróleo que já está descoberto pertence à Petrobras ou ao povo brasileiro, pertence à União. Por que isso? Porque a empresa que vai perfurar não corre praticamente risco nenhum. O petróleo já está descoberto, ela só vai ter o custo e o trabalho de perfurar e produzir. Todo o óleo produzido pertence à União, à nação brasileira. E a empresa que está perfurando recebe como pagamento o que ela gastou, os seus custos de perfuração. Então, veja bem, os países que no Oriente Médio, que têm as suas jazidas descobertas, todos eles adotam o regime de partilha, porque o petróleo fica pertencendo ao país que tem a jazida, e esse país negocia esse petróleo da maneira que melhor lhe aprouver, produz mais ou menos. Então, esse regime de partilha que foi adotado a partir da descoberta do pré-sal em 2010, deveria ser continuado. Só complementando, é interessante a gente raciocinar o seguinte: nós temos grandes jazidas descobertas, o regime de partilha poderia ser adotado para as áreas descobertas, e, inclusive, não há nem necessidade do país fazer novos leilões, novas concessões, porque, como já foi colocado, o petróleo é uma energia de suma importância, não é uma energia qualquer, ela tem um valor intrínseco muito grande, é a energia do futuro, o preço está muito baixo no momento e não tem sentido continuar fazendo leilões de concessão das nossas jazidas para empresas estrangeiras. Seria interessante que o governo retivesse toda essa riqueza para o uso futuro da nação brasileira. Oi. Eu quero complementar a fala do Clóvis, né, quando fala do regime de partilha, que para nós, nos movimentos sociais, os movimentos em defesa do direito à educação, né, a nossa exigência é que a Petrobras ela seja operadora única do pré-sal, né, e que tenha participação mínima de 30% nos campos licitados, como garante o regime de partilha. Ou seja, para nós é importante o fortalecimento do regime de partilha. Então, a partir do momento que ocorrem concessões, esse recurso ele está em risco e não chegará nessa garantia do direito à educação. Então tá bom, obrigado, Sumica. Só complementando aqui o que ela disse. Agora, Clóvis, há possibilidade de um país conceder à iniciativa estrangeira a exploração do petróleo e se desenvolver? Não há essa possibilidade. Veja bem, o Brasil, que é um país fabuloso, com uma riqueza enorme, ele foi saqueado e espoliado ao longo desses 500 anos após a invasão da região aqui por Portugal. Primeiro foi o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois foi o ouro e a prata, em seguida os minérios de ferro, alumínio e outros. E agora, então, é o petróleo. Veja bem, a única maneira que o país tem de se desenvolver é segurar os seus recursos naturais para o benefício próprio da nação. Esses recursos, eles não podem ser exportados como mercadoria. Eles precisam ter um valor agregado. Ao invés de exportar minério de ferro, o Brasil deveria exportar o aço acabado e aço confeccionado. O petróleo é a mesma coisa. Não tem sentido permitir que a empresa estrangeira explore nosso petróleo e leve o petróleo bruto embora. Nós temos que reter essa produção, essa riqueza, agregar valor ao produto, ao petróleo, e exportar, se for o caso, gasolina, diesel, óleo lubrificante, e inclusive montar um parque petroquímico, porque a gente sabe que o filé mignon da indústria petrolífera é a química, a distribuição, é a gasolina no posto de gasolina, e a petroquímica e a química fina. Os subprodutos gerados pelo petróleo é de uma gama enorme. O país precisa se desenvolver agregando valor ao petróleo. Veja bem, além
de querer tomar o nosso petróleo, a gente sabe que as empresas multinacionais, o império americano principalmente, ou as empresas grandes, além do petróleo, estão querendo tomar também a nossa água, o aquífero Guarani, o aquífero Alder do Chão, que são uma riqueza fabulosa, e se fala que no futuro breve as guerras se darão mais pela água do que pelo petróleo. Além das terras, né, das mercadorias agrícolas. Ou seja, a gente tem que defender o petróleo como uma riqueza nacional, agregar valor e controlar essa forma de produção. Não tem como um país se desenvolver exportando matérias-primas. Pode complementar essa... Pode, Bubaque. Com uma reflexão que me vem aqui agora, é que se não fosse o regime de monopólio que vigiu no Brasil desde 1953, quando Getúlio Vargas criou a Petrobras, e diga-se de passagem, naquela oportunidade ele recebeu pressões fortíssimas desses interesses internacionais que levaram-no a suicidar-se. No dia de ontem nós comemoramos, né? Comemorando no sentido assim, de registramos a data do suicídio de Vargas, onde ele trazia essa discussão na carta testamento que ele difundiu. Ele tinha criado a Petrobras e tinha dobrado o valor do salário mínimo. Então são uma situação muito parecida com a que a gente vê hoje em dia, né? Mas graças a esse sistema é que nós conseguimos descobrir o pré-sal, porque no regime de monopólio, que a Petrobras trabalhou durante quase 50 anos, a Petrobras desenvolveu um conhecimento, um conjunto de dados, um banco de dados, que permitiu isso. Já foi dito aqui nessa conversa que muitas empresas multinacionais tiveram a oportunidade de explorar nas regiões do pré-sal e abandonaram, porque não tinham interesse em fazer investimentos mais vultosos para chegar no resultado. Então a Petrobras, com os dados que tinha, com a qualificação da sua equipe técnica, do seu corpo técnico, e com o compromisso em fazer uma exploração não predatória, não visando unicamente um lucro imediato, mas visando o interesse de longo prazo do país, foi que levou a descobrir o pré-sal, que é, o Talhares falou, a maior descoberta de petróleo dos últimos 15 anos. Agora, é inacreditável que tenham muitos brasileiros querendo entregar essa riqueza que pode representar o salto de qualidade que o Brasil pode dar em educação, em saúde. Foi criado o Fundo Soberano para que os recursos do pré-sal sejam dedicados 75% para a educação e 25% para a saúde. E agora a gente vê um projeto como esse do senador José Serra, que tenta entregar toda essa riqueza para as empresas multinacionais, depois de todo esse esforço, todo esse sacrifício do povo brasileiro, porque o investimento que a Petrobras fez, o endividamento em que ela se encontra, foi fruto desse esforço que foi feito para descobrir o pré-sal. Agora, nós não podemos permitir que isso seja entregue de mão beijada para os interesses internacionais. Correto, professor. Então, quer dizer que, relembrando, esse endividamento todo, na verdade, é uma projeção do lucro imenso que teríamos continuando essa política nossa interna da Petrobras, se fosse avante, né? Exatamente. Agora é a hora de colher os frutos, então aí resolve. Estão querendo entregar os frutos depois de todo o esforço que foi feito, né? Correto. No plantio, no cuidado e tal. Agora, muitos anos adquiridos de experiência e exploração de águas profundas, que é o carro-chefe da Petrobras. Depois de tudo mapeado, entregar de mão beijada. Correto, professor? Então, dando continuidade aqui, gente, nossa, muito bom debate aqui, maravilhoso debate, trazendo à tona várias questões que o povo pensa no dia a dia e elucidando cada um que queira compreender mais sobre esse assunto. Hoje é dia de falar de educação e, como todo mundo sabe, uma pátria soberana não se faz sem uma educação libertadora.
Então, professora Sumica, especificamente na saúde e educação públicas, qual a influência direta desse modelo de exploração, partilha ou concessão? Qual a influência numa universidade como a UFES? Como nós trouxemos, né, alguns dados, né, a nossa defesa é pela garantia, né, desse direito à educação e direito às políticas sociais à população. A partir do momento que nós defendemos o regime de partilha, nós estamos dizendo à sociedade que nós não concordamos com a privatização da Petrobras, porque isso vai significar um aumento no acúmulo do capital, principalmente dos mais ricos, né, e empobrecer ainda mais a classe trabalhadora. Então, hoje para nós, a defesa do pré-sal, desses recursos, eles são importantes no próprio debate da qualidade da educação. Nós temos, dentro dos movimentos sociais, principalmente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no qual eu também faço parte como dirigente nesse grupo, nós temos estudos voltados ao financiamento da educação, tratando o que nós queremos de qualidade, e que nessa qualidade da educação nós precisamos garantir insumos para essa qualidade, ou seja, formação de professores, materiais didáticos pedagógicos, construções de escola, pensar de modo sustentável a construção dessas escolas. Para acontecer tudo isso, nós precisamos de recursos, precisamos de dinheiro. Por isso, nós aliamos esse debate ao Plano Nacional e aliamos nesse debate toda a questão do financiamento ser público, para a educação pública. Hoje nós temos percentuais da educação, temos 13 milhões de analfabetos, 1 milhão de crianças de 4 e 5 anos que não estão na pré-escola, isso são dados do IBGE de 2010, 18 milhões de pessoas que não concluíram o ensino fundamental de 9 anos, dados do PNAD de 2015, 1,5 milhão de jovens de 15 a 17 anos fora da escola, dados do IBGE de 2010, e no caso do ensino superior, uma privatização que foi desenfreada desde a política de FHC da década de 90, que ela continuou desenrolando, né, e desenfreadamente. O ensino superior hoje, no Brasil, a grande concentração de 75% das vagas está na iniciativa privada, ou seja, nós já temos impacto na formação, no ensino superior público, ou seja, nós tivemos a oportunidade de expansão com os institutos federais, com universidades, principalmente na região nordeste do nosso país, mas nós precisamos de muito mais, e para isso nós precisamos de recursos. Então, hoje a educação, como eu disse anteriormente, ela defende a capacidade técnica da Petrobras, esse mérito é dela, a partir de pesquisas nacionais, é uma luta que a própria categoria também tem, e a luta hoje maior é que realmente esse regime de partilha, ele seja respeitado e que ele seja revertido à população, ou seja, às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adultos ainda que não foram alfabetizados no nosso país. Correto, Sumica. Em complementação, eu acho que vale registrar, Bubac, nesse tema da educação, já a contribuição que a Petrobras dá à pesquisa e à formação nas universidades brasileiras, nos institutos federais de educação. Os convênios. Então, isso uma empresa privada dificilmente ou é praticamente impossível que venha a fazer isso, E um dado que a nossa mídia normalmente ela esconde e tal, a gente faz muito o discurso da educação, mas um dado relevante, eu acho que da nossa realidade, é que nos últimos anos nunca se criou tantas universidades, e principalmente no ensino técnico, tantas escolas técnicas, quanto foram criadas nos últimos 10 anos no Brasil. Correto. Então, essa é uma conquista, eu acho que a sociedade brasileira não pode descuidar e perder de jeito nenhum. Eu tive notícia, eu não tenho como confirmar isso precisamente, mas a Petrobras estava com um contrato para ser assinado aqui com o IFES de Serra, de instalações de laboratórios e de cursos que seriam financiados pela Petrobras,
e que já tem notícia que a Petrobras não vai mais assinar esses convênios. Então isso reverte num prejuízo para a sociedade capixaba, porque teria estrutura melhor de ensino no IFES Serra, teria um curso mais elaborado para os jovens capixabas. Formação da juventude. E o governo decide que a Petrobras não vai mais assinar esse convênio. Isso é muito preocupante.